Nós terminamos no domingo passado a série que falava sobre pecados de estimação e vamos iniciar hoje uma nova série, Moedas do Reino. Em outubro do ano passado, quando o presbitério se reunia para discutir as séries desse ano, a gente não fazia ideia em outubro do ano passado sobre esse momento da história, sobre o que estaria acontecendo nesse momento. Mas Deus já sabia. E porque Deus já sabia, não há um momento mais oportuno, meus irmãos, para nós falarmos sobre a nossa verdadeira riqueza, sobre o que é generosidade, do que esse tempo que a gente está experimentando como a igreja, o corpo, a igreja invisível de Cristo, com os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Por isso hoje eu te convido para essa série de mensagens, Moedas do Reino, descobrindo a verdadeira riqueza. A gente vai entender quais são as moedas de riqueza do nosso tempo, do nosso mundo, mas em contraste, nós vamos entender à luz da palavra de Deus, qual é a verdadeira riqueza que nós devemos buscar. E nós queremos sugerir como leitura para você 2 livros. Eu vou falar o nome de mais 2, mas esses livros você vai encontrar aqui na lojinha da Urb Store, ali fora, e você pode adquirir. Os outros 2 você pode comprar em qualquer site que você encontrar. O primeiro livro é um livro do pastor Timothy Keller, Justiça Generosa. Ele vai falar sobre justiça social à luz da palavra de Deus. Ele vai entender o que a Bíblia nos fala sobre o verdadeiro compromisso cristão com a justiça social. Você, como dizia um professor meu, não pode passar dessa vida sem ler esse livro. O segundo livro que a gente quer sugerir para você é um livro da editora Vida Nova, que fala sobre dinheiro, dívida e finanças. Você, pastor Jim, você pode encontrar esse livro também, um guia para a educação financeira à luz da palavra de Deus, ok? Faça essa aquisição se você puder, porque com certeza vai ser muito útil para a sua compreensão bíblica sobre a nossa relação com o dinheiro. E hoje, especificamente, nós vamos tratar de um espectro desse tema, Moedas do Reino. A gente vai falar sobre ganância e generosidade. E a gente vai entender um pouquinho, à luz da Bíblia, o que é a ganância. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículos de número 13, e nós vamos ler até o versículo de número 34. Evangelho de Lucas. Essa série será uma exposição no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o que mais fala sobre dinheiro, sobre riqueza, a verdadeira riqueza. Então nós vamos fazê-la, essa série toda no Evangelho de Lucas. Você acompanha o texto comigo. Versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida.
então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá essa manhã, de olharmos, sondarmos o nosso coração, para descobrirmos a cegueira da nossa ganância. E à luz da tua palavra, sermos exortados para abandonarmos o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a nossa mesquinhez, e entendermos que não são os tesouros desse mundo aqueles que serão capazes de nos dar satisfação e contentamento, sequer esperança, quando o chão foge dos nossos pés, como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Faz-nos entender, Senhor, faz-nos colocar o nosso coração no lugar certo e entendermos qual é a verdadeira riqueza do reino de Deus. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Rockefeller. Rockefeller foi um magnata americano dos negócios. Ele foi o primeiro bilionário da história. O homem que mais ganhou dinheiro no seu tempo e arrecadou riquezas, acumulou patrimônio de todo o tempo, de toda a história. Até hoje, a família Rockefeller existe. E um dia, numa entrevista, perguntaram para Rockefeller qual era o limite da sua riqueza. Rockefeller, quando é que você vai estar de fato satisfeito com o que você tem? Quando será o suficiente? E Rockefeller disse o seguinte: toda a minha riqueza mais $1. Toda a minha riqueza mais $1 seria o suficiente. Rockefeller não estava dizendo para as pessoas que se ele tivesse mais $1, então ele estaria no ápice da sua satisfação e do seu contentamento. O que era $1 frente a toda a sua riqueza? Não era nada.
Mas o que Rockefeller estava comunicando para as pessoas, para o mundo, é que ele sempre era um homem sedento por mais coisas, por mais patrimônio, por mais riqueza, por mais valores, e nunca era o suficiente. Portanto, cada vez mais $1. No nosso tempo, nós criamos um Rockefeller, tio Patinhas. Se você é da minha geração, você era fã de tio Patinhas. E você lembra da moedinha do tio Patinhas que ele guardava as 7 chaves, ninguém podia tocar, porque era a primeira moeda que ele teve, era a moeda da sorte, a moeda que fez ele alcançar toda a sua riqueza, o seu patrimônio. E a busca de toda a sua vida era por mais e mais. E se você é da geração da minha filha, você é da geração do Bob Esponja, e você conhece o Siri Cascudo, que faz de tudo para conseguir mais dinheiro, explora o Bob Esponja lá no restaurante dele, vende até hambúrguer de siri estragado, porque ele quer mais dinheiro, porque nunca é o suficiente. Recentemente, uma pesquisa do IPEC aqui no Brasil revelou o quadro do endividamento das famílias. A gente comentou sobre isso no texto que a gente escreveu no Instagram, o texto norte da nossa série. Nos últimos 2 meses, o índice de endividamento das famílias brasileiras no Brasil cresceu assustadoramente. Essa música que você está ouvindo no fundo, irmãos, é das crianças que estão no momento de louvor delas lá fora, tá? Não estou tentando te sensacionalizar. E a expectativa do IPEC na sua pesquisa é de que até dezembro de 2024, o índice de endividamento das famílias brasileiras chegue a 79,9%. 80% de toda a população brasileira estará endividada. E quando se fala por endividamento, a gente não está falando aqui sobre pessoas que têm parcelamento, que têm parcelas a vencer. A gente está falando de pessoas que estão inadimplentes, estão com o nome negativado no Serasa, no SPC. Ou seja, o IPEC descobriu na sua pesquisa que até o final do ano, 80% de toda a população brasileira estará com o seu nome negativado no Serasa. O que faz as pessoas pesquisarem isso é a realidade do cenário social. E a realidade do cenário social revela aquilo que está no nosso coração. A nossa ganância, a nossa cobiça, em busca de coisas desse tempo que julgamos que nos trarão satisfação e contentamento. A gente sempre quer mais. A gente sempre está buscando ter mais. E mesmo quando a gente não tem, a gente quer ter. É assim que funciona na pedagogia do nosso tempo sobre a riqueza das coisas. As pessoas estranham quando elas chegam aqui na Urbana, porque fruto de uma teologia mentirosa, algo que sequer podemos chamar de evangelho. No nosso tempo, a gente ouve púlpitos falarem para as pessoas que eles precisam ter mais. Porque eles são filhos do rei, então eles são reizinhos, então se Deus é dele o ouro e a prata, então eles também são merecedores, dignos de toda a riqueza do nosso tempo. E essas igrejas incentivam os fiéis a darem, para que eles possam receber de Deus. Como se Deus fosse uma espécie de bolsa de valores, que a gente aplica os nossos investimentos na expectativa de ter 12% no final. Fruto dessa realidade tão dolorosa de púlpitos, algumas pessoas se frustraram, ou a maioria das pessoas se frustraram com a igreja e a relação dela com o dinheiro. Em 2016, quando nós pensávamos no processo de plantação da Igreja Batista Urbana em Santo André, nossa igreja mãe, nós pensamos que nós iríamos fazer um movimento inverso. E as pessoas se assustaram com isso. Você que já frequenta há algum tempo aqui a Urbana, você sabe, nós não temos momento de ofertório no nosso culto.
Nós não pedimos, nós não passamos sacolinha em nada contra as igrejas que fazem isso, mas nós optamos por não fazer. E por que nós não fazemos? Embora cremos que a nossa oferta é uma expressão de adoração a Deus. Porque a gente decidiu confiar naquele que de fato é o Senhor da obra. A igreja não é nossa, não é do pastor líder, não é do presbitério, não são dos oficiais da igreja, não são dos líderes. Aliás, aqui e em Santo André, todos, inclusive esse pastor que vos fala, são voluntários aqui na igreja. Nós cremos em discípulos de Jesus Cristo maduros que entenderam que tudo aquilo que eles possuem não é deles, mas pertence àquele que é o verdadeiro Senhor da riqueza. Isso choca as pessoas, porque elas estão, quando vêm à igreja, acostumadas a uma liturgia que vai dizer para elas que se ela der um, ela vai receber 10. E na verdade, é exatamente o que algumas querem. Não se relacionar com Deus, mas com uma bolsa de investimentos. Elas querem consumir Deus. Mas essa realidade não é só de Rockefeller até o nosso tempo, irmãos. A ganância, ela começou há muito tempo antes. E nem foi no jardim do Éden. Ela começou nos céus, quando Satanás e os anjos caídos, cobiçosos pelo trono de Deus, desejosos em ser como ele é e tomar o seu lugar, se opuseram a ele. Desde o início da criação, a ganância é o verdadeiro pecado de profundidade, que nos faz lidar com o dinheiro achando que ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Acreditando que nas coisas criadas, no nosso patrimônio, eu e você, vamos encontrar satisfação e contentamento. A ganância, essa palavra no grego, ela é representada, inclusive nesse texto que nós lemos, como um homem, por exemplo, que está com muita sede, e o único copo de água que ele tem para saciar a sua sede é um copo de água com sal. Mas ele tem tanta sede que ele não se importa em beber água com sal. Só que quando aquele homem bebe esse copo de água salgada, o resultado é ter mais sede. E então ele de copo em copo vai alimentando não a sua satisfação, mas a sua sede por mais. É isso que o ídolo da ganância faz nos nossos corações. A gente compra o último celular em 24 vezes, a gente faz financiamentos absurdos, a gente se endivida para que a gente possa morar no melhor bairro com a justificativa de que vai ter qualidade de vida. E a gente vai vivendo de ganância em ganância, oferecendo sacrifícios. Eu disse que ia dizer mais um livro. Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller. Keller vai dizer para nós que um ídolo é tudo aquilo que a gente devota todo o nosso afeto, que a gente concentra todas as nossas expectativas. Só que os ídolos cobram de nós sacrifícios. E o endividamento da população brasileira, talvez o seu endividamento, são sacrifícios que eu e você estamos fazendo todos os dias ao ídolo da ganância. Acreditando que ter é sinônimo de satisfação e contentamento. Esse texto que nós lemos revela um pouco sobre isso para nós. Os versículos 13 a 34 vão nos ajudar a compreender um coração ganancioso e como Deus quer se relacionar com esse coração. No versículo de número 13 e o último versículo desse texto que nós lemos, a gente vai entender uma verdade imprescindível para o nosso tempo. Olha o que os versículos dizem. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Olha o versículo de número 34. Pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali também está o seu coração. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. A herança no Antigo Testamento, nas culturas antigas,
ela era dividida da seguinte forma. Quando um pai falecia, ele chamava os seus filhos e o primogênito recebia uma maior parte da herança, porque a ele competia a responsabilidade de continuar com o nome da família e continuar cuidando de todo aquele clã, porque era assim que as famílias viviam. Então, se houvessem 2 filhos, o pai dividia a herança em 3 e dava ao primogênito 2/3 da herança, 2 porções da herança. E para o filho mais novo ele dava 1 porção, porque para que o primogênito pudesse cuidar da sua família, manter o nome, cuidar de todos eles, ele precisava de mais recursos. O texto que nós lemos fala de um jovem insatisfeito com a porção que recebeu. Ele está ouvindo o sermão que Jesus está falando, muito provavelmente, porque esse texto aqui é exclusivo do texto lucano de Lucas, mas muito provavelmente Jesus estava falando sobre o sermão da montanha. Esse é o paralelo, se você olhar para os outros evangelhos. Jesus estava ensinando coisas maiores sobre o reino de Deus, sobre como nós devemos olhar para a realidade das coisas nesse mundo, sob a ótica do reino. E esse cara interrompe. Ele dá um grito no meio da multidão. Se você voltar no capítulo de número 12, no versículo 1, você vai ver que uma multidão ia se ajuntando para ouvir Jesus. Mas ele não está interessado em ouvir aquilo que esse rabino, esse Jesus está dizendo. Ele está interessado em atender às expectativas do seu coração. E quando isso acontece, ele dá um grito no meio da multidão, interrompe o silêncio, interrompe o mestre e diz: mestre, dize. Essa palavra aqui no grego, ela é um imperativo, irmãos. O que esse homem está pedindo para Jesus é: faça isso, é uma ordem para Jesus. Diga para o meu irmão que ele tem que dividir direito a herança comigo. Por quê? Porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não estou satisfeito com a minha parte. Eu estou entendendo o que você está falando sobre o reino de Deus, mas isso é uma realidade tão irreal para mim. Real para mim e palpável é que ele divida a herança que nós recebemos de forma igual, meio a meio. Mas não dessa forma como ele está recebendo a mais, porque eu não sou satisfeito com aquilo que eu tenho. Jesus olha para aquele homem e disse: rapaz, quem sou eu para me meter nessa dividida entre vocês? Né? Já viu aquele ditado que a gente não coloca a colher em briga de marido e mulher, ou seja, questões familiares a gente não se envolve. Na verdade, haviam naquela época, os escribas eram os responsáveis por lidar com essas dificuldades que haviam. O que Jesus estava dizendo para esse homem não é que ele não se importava, mas não era a pessoa que deveria lidar com o problema na realidade do mundo físico. Mas Jesus não despreza aquilo que ele ouviu. E ele fala assim: mas embora eu não vou tratar esse problema da relação de vocês, físico, como que vai se dar a herança, eu quero tratar seu coração. Porque você está enganado. Porque você acha que aqui só existe uma injustiça na divisão das coisas. Mas na verdade o seu coração revela uma outra coisa. O dinheiro revela o nosso coração, irmãos. Revela quem de fato nós somos. E essa é a primeira verdade. E por isso o versículo de número 34 deixa essa conclusão encerrada no assunto. Aonde estiver o seu tesouro, aonde você gasta os seus afetos, o seu tempo, aí vai estar o seu coração. Aí vai estar a sua devoção. Porque todas as vezes que a palavra de Deus fala para nós sobre coração, na maioria das vezes, ela se revela como uma palavra, como um lugar em que eu e você estamos colocando todos os nossos afetos, a nossa devoção. Então, o que Jesus está dizendo por meio dessa palavra é que o dinheiro revela quem é o verdadeiro Senhor que está sentado no trono do nosso coração. Lembra-se daquele versículo que nós não podemos servir a 2 senhores, ou serviremos a Deus ou Mamon.
Mamon é o senhor do dinheiro. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para esse homem: eu não vou me meter nessa divisão, no versículo 14. Homem, quem me designou árbitro sobre vocês? E ele então, no versículo 15 diz: cuidado, fiquem atentos e de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. O que esse Jesus está dizendo aqui é: eu estou comprometido e interessado em cuidar do seu coração, porque ele revela quem é o verdadeiro Senhor que está sentado nele. Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria de nós, se eu perguntasse aqui se você é ganancioso, diria: não, eu não sou ganancioso. Ganância é aquele indivíduo que busca reter o mais que ele pode, mais do que ele tem. É o acúmulo de patrimônio, é o acúmulo de bens. A gente justifica a nossa ganância chamando isso de prudência para o futuro. A gente fala: não, estou sendo prudente, cuidando do meu futuro, investindo no tesouro direto. Eu estou investindo nisso, eu estou colocando todos os meus recursos nisso, eu estou comprando imóveis porque eu estou fazendo a minha aposentadoria. Porque eu e você, desde o jardim, somos bons em dar desculpas para Deus. Eu me escondi porque eu estava com vergonha. Eu me escondi não porque eu pequei contra ti, mas porque eu tive medo, sabe? Não sei como que o Senhor ia lidar com a realidade do meu coração caído, que busca agradar seus próprios interesses mais do que ao Senhor. Porque o dinheiro revela o nosso coração. A ganância é essa sede em reter, em fazer acúmulos de patrimônio sob a justificativa de que a gente está sendo prudente. Mas não é só aqueles que possuem que são gananciosos e querem ter mais, como Rockefeller, como Tio Patinhas. Não. Aqueles que não têm também são gananciosos. E o pecado do seu coração se revela com um nome chamado cobiça. A cobiça em alcançar coisas. E aí a gente chama isso de sonhos, de determinação. Eu sou determinado, eu vou alcançar, eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou trazer à existência o que não existe, eu vou chegar lá. Sim, meu irmão, tem valor essa determinação. Mas a determinação desenfreada, cobiçosa, que busca a qualquer custo conseguir, é aquela que diz que só encontrará satisfação se ela conseguir essas coisas. Não em Deus, mas nas coisas. Em Santo André tinha um jovem que, brincando, todas as vezes que a gente cumprimentava ele, a gente dizia: aí, como você está? Ele dizia: eu estou bem. Para ficar melhor eu só preciso de 6 números, fazendo menção à Mega Sena. Ele diz: se eu tiver 6 números, pronto, aí está tudo resolvido, está bem. Mas para ficar melhor, essa fezinha aqui na Mega Sena, se der certo, puxa, isso vai mudar a minha vida. Porque na compreensão dele, a satisfação e contentamento da sua vida estava em 6 números. É por isso que a gente se inscreve em Big Brother Brasil. É por isso que a gente fica ali vendo pessoas se degladiando moralmente, eticamente, porque elas querem um patrimônio que, segundo elas, mudará a sua vida. Cobiça. Você dá o nome de luta para chegar num lugar melhor, mas você, na verdade, é um cobiçoso. Mas esse ídolo do nosso coração não revela só a nossa ganância, a nossa cobiça, aquela busca desenfreada por coisas. Ela revela também a nossa inversão de prioridades das coisas. Por isso o dinheiro revela o nosso coração. Como assim, Jefferson, inversão de prioridades? Sim, porque como o dinheiro é a nossa carta que senta no trono do nosso coração, nós priorizamos aquilo que é importante para nós. Assim como naquele grande dia, nós não teremos desculpa
para o Senhor sobre ter tempo com Ele quando olharmos para as nossas redes sociais. A fatura do cartão de crédito que você tem vai dizer quais são suas prioridades, onde você gasta o seu dinheiro. A gente não oferta na casa de Deus. A gente confunde a liberdade de não ofertar, que a igreja propõe aos irmãos, como estímulo à maturidade cristã. A gente confunde isso como uma liberdade contingente, que a gente pode ofertar quando quer. A gente faz do jeito que pode. A nossa prioridade primeira não é, como a palavra de Deus nos diz, busquem o reino de Deus. A nossa generosidade não é com o reino de Deus, não é com quem sofre, não é com as causas do reino. A nossa prioridade é com a pizza do final de semana, é com o carro zero, é com a viagem, porque afinal de contas eu mereço. Eu trabalhei o ano inteiro, eu mereço esse descanso. E de prioridades pessoais em prioridades pessoais, desde o Éden, eu e você estamos tirando Deus da equação, da prioridade das nossas vidas. A gente não deveria olhar primeiro para as nossas contas, para priorizar os valores do reino de Deus com os nossos recursos. E eu não estou falando da igreja, porque creia você ou não, meu irmão, essa igreja é problema de Deus. É por isso que a gente não cobra dízimo, 10% ofertas. Porque nós descansamos na certeza de que Ele é o dono dessa obra, é Ele quem cuida dela, e é Ele quem vai mandar recursos por membros, frequentadores, ou de onde Ele quiser para sustentar essa obra. Mas sem dúvida alguma Ele conta conosco para isso. Mas o que eu estou dizendo é sobre uma realidade do reino que prioriza não só as instituições, igrejas do Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que estão do nosso lado passando por necessidades. O camarada pega ônibus para ir fazer hemodiálise todos os dias, seu vizinho, e você está com o seu carrão de 100 mil reais na garagem, parado, porque é muito confortável andar num carro de 100 mil reais com ar-condicionado. Mas a gente não se importa com a dor e o sofrimento das pessoas, porque o ídolo do nosso coração inverte as nossas prioridades. E quando a gente olha para a fatura do nosso cartão, para o extrato do nosso banco, a gente percebe quais são os nossos valores de fato. Todas essas coisas revelam, por fim, aquilo que há de mais horrível em mim e você. E eu e você jamais vamos confessar isso. Nossa mesquinhez. A gente é ganancioso em acumular, porque a gente é mesquinho e não quer dividir aquilo que a gente conquista em excesso. A gente é cobiçoso por ter, porque a gente é mesquinho. A gente acha que essas coisas vão ser, sim, o resultado de satisfação das nossas vidas. E por isso a gente faz a qualquer custo, inclusive pisando em pessoas. A gente inverte as prioridades dos valores do reino com os valores desse tempo, porque eu e você somos mesquinhos com Deus. A gente prefere atender às nossas prioridades do que às prioridades dele. Mas nos versículos 14 até o versículo 20, Jesus vai fazer uma advertência à falsa riqueza que está no coração desse homem. No versículo de número 14, como eu disse, o Senhor, e 15, o Senhor olha para ele e fala: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Ou seja, o que o texto quer dizer é que não dá para brincar contra esse ídolo do coração. Não existe gente forte que diante do dinheiro talvez não fique seduzido por ele. Já ouviu aquela expressão de que todo mundo tem um preço? Eu não tenho orgulho de dizer o que eu vou dizer aqui para você agora, mas a maioria de vocês sabem que eu sou advogado e atuo na área criminal. E até hoje eu decidi atuar na área criminal porque acredito que é um campo missionário para alcançar pessoas que você jamais, na sua realidade comum, poderia alcançar. Mas é inegável que nesse meio em que eu atuo profissionalmente, existe tamanha corrupção,
e desvio de condutas éticas, profissionais, para que se possam enriquecer. Para liberar o seu cliente é tanto. É basicamente isso. Você deve ter entendido. Existe uma expressão no nosso tempo que diz que todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um valor. Todo mundo tem uma quantia que se chegar nela vai dar aquela balançadinha e fala, não insiste que senão perigoso eu ceder com você. Então o que o Senhor está advertindo esse homem, esse povo que está ouvindo e advertindo eu e você no nosso tempo é dizendo, cuidado. É uma advertência para abrir os seus olhos, chamar sua atenção, porque você não vai enxergar a sua ganância, a sua cobiça, a sua inversão de prioridades. Cuidado. E ele diz, fiquem de sobreaviso. Sabe esses lutadores, gente forte que nem eu, que luta? Pois é, MMA. Os lutadores, não entendi as risadas, irmãos, mas esses lutadores, eles não podem abaixar a guarda. Porque se eles abaixam a guarda por um só minuto, o seu adversário vai atingi-lo com um golpe fatal. É legal quando você assiste MMA, né? A gente parece que está lá no tatame com eles, assim, faz até força do lado de cá. Mas é impressionante que tem um cara que está indo super bem, mas de repente ele dá um vacilo, e aquele que estava levando uma surra horrorosa, reverte o jogo, fica sobre ele e vence. E está lá o cara que estava ganhando, espalmando o chão. Na vida real, na vida ordinária, quando a gente lida com o nosso cartão de crédito, quando a gente lida com os nossos desejos de ter, com a nossa cobiça, com a nossa ganância, com a nossa mesquinhez, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, tenha cuidado e fique atento, não abaixe a sua guarda, porque você corre o risco de chamar esses pecados, de chamar esses ídolos do coração de outros nomes, para justificar aquilo que de fato está nas entrelinhas do teu coração, a tua ganância, a tua cobiça, a tua mesquinhez. Você vai dar o nome de prioridades diferentes, vai chamar de prudência, vai chamar de determinação, mas na verdade o que está no fundo do teu coração escondido é um pecado, é Mamon sentado no trono do seu coração. Fique atento, não vacila. Porque isso é mais sutil do que você imagina, e ele vai dizer, a conclusão máxima de satisfação e contentamento para aqueles que acreditam que é nas coisas que temos, que acumulamos, que buscamos, que vamos encontrar satisfação e contentamento. No versículo 15 ele diz, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é o que você tem. Não é a cor do seu cartão de crédito, não é a sala VIP do aeroporto, não é o seu carrão, a sua casa bonita, sua roupa de marca, seu perfume importado que define a relação de cuidado de Deus com você. Não, a riqueza não é um pecado, meu irmão. Ser próspero não é um pecado. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a verdadeira riqueza que nós devemos ter. E ele está dando uma advertência aqui. Vou te dar um spoiler. Não é na riqueza da herança do seu irmão que você vai conseguir isso. Não é na ganância de ter mais, não é na cobiça de ter o que não é seu. Não é nessa mesquinhez que você vai encontrar satisfação, segurança para a sua vida. Porque os tesouros dessa vida, a quantidade de bens, não consiste em satisfação e segurança para você. Essa é a advertência. E para explicar isso, ele vai dizer os motivos de que por que o dinheiro não é a satisfação e a segurança que nós devemos ter. E isso está dos versículos 16 até o versículo 20. E a razão pela qual o Senhor Jesus vai dizer isso é porque o dinheiro, ele não só revela ao nosso coração
como ele também cega eu e você. Sim, cegueira, incapacidade de enxergar as coisas. Seja aquela mais nebulosa, que a gente vê vultos, seja aquela total, que a gente vê plena escuridão. O dinheiro, ele tem a capacidade de nos cegar. O amor ao dinheiro cega você, e por isso Jesus Cristo está advertindo: cuidado, estejam alertas, porque você pode até ser enganado, mas é porque essa paixão, essa devoção sobre o dinheiro vai cegar você, e você vai acreditar que é nas coisas que você vai encontrar satisfação e contentamento. E olha que engraçado, eu disse para você que a riqueza não é um problema. Olha o versículo 16. Jesus vai contar uma parábola. E quando ele conta essa parábola, ele vai explicar para aquele homem aquilo que ele está advertindo e para toda aquela multidão. As parábolas serviam para isso. Muito embora a maioria não entendesse, o objetivo era exatamente esse, por mais que isso nos choque. Mas dá uma olhadinha o que o Senhor Jesus está dizendo. A terra de um certo homem rico. Esse homem já era rico, não tinha problema com a riqueza. A riqueza, meu irmão, o ser bem-sucedido é uma bênção de Deus. Se Deus fez você rico, lembra-se de Jó, lembra-se de Abraão, como foram homens prósperos, e tantos homens na palavra de Deus, que foram Salomão, o homem mais rico do seu tempo. O problema não é a riqueza, não é ter, o problema é confiar nessas coisas como seu Deus. Esse homem era bem-sucedido, ele era rico, e a riqueza é uma bênção de Deus que ele dá a quem ele quer, não porque você persegue, não porque você comprou o livro do Pablo Marçal e agora você vai descobrir o sucesso para a riqueza, vai destrancar, vai abrir a chave. Não, meu irmão, a chave do ouro e da prata está na mão daquele que é Senhor do universo, não dos homens desse tempo. Você não vai obter a riqueza buscando 7 passos, você vai receber a dádiva de Deus, e tem um motivo para isso, a gente vai olhar aqui. Portanto, esse homem era rico, e ele não só era rico, já ouviu dizer que dinheiro chama dinheiro? Né? Não, dinheiro chama dinheiro, cara, quanto mais tem, parece que o cara vai tendo mais. E é isso que está acontecendo com esse homem aqui. Esse homem não só era rico, mas como ele foi bem sucedido na sua plantação agrícola, na agricultura dele, da casa dele. Ele prosperou, ele recebeu mais daquilo que ele precisava. E olha que interessante, quando o texto diz isso para a gente. Ele diz, dizendo o seguinte: ele produziu muito. Ele produziu mais do que o que ele precisava. Ele já tinha o suficiente, mas foi além. E a palavra de Deus não diz que esse sucesso é fruto de desonestidade, não. A Bíblia não diz em nenhum momento isso. Ao contrário, esse homem era um agricultor que plantou, suou, ficou esperando a chuva, esperou o momento certo da semente crescer, do fruto nascer, ou seja, ele fez tudo certo, por meios lícitos, honestos. Não havia nada de desonesto com a sua riqueza, não havia nada de desonesto com o acúmulo, ou seja, o que tinha de errado com esse homem que Jesus está citando ele? A primeira coisa, meu irmão, a sua visão sobre a riqueza estava errada. Dá uma olhadinha no versículos 17 e no versículo 18. Quando ele, rico, recebeu muito, ele pensou. Ele pensou consigo mesmo e disse: o que eu vou fazer, ó céus, né? E agora? O que eu vou fazer com tanto produto que veio, quanta coisa maravilhosa que eu estou extravasando, o que eu vou fazer com tudo isso? Então ele teve a genial ideia: eu não tenho onde armazenar a minha colheita. E no versículo 18 ele diz: já sei o que eu vou fazer. E para surpresa daqueles que estão lendo, a sua atitude não é generosa, é mesquinha. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão errada da riqueza. Olha o que ele diz: vou derrubar os meus celeiros
e construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ou seja, esse homem teve a genial ideia de falar: olha, os celeiros que eu tenho não comportam, ou seja, eu já tenho o suficiente, mas eu recebi mais, generosamente de Deus eu recebi mais. Então o que eu devo fazer não é dividir. A riqueza que eu recebi não é para compartilhar. A riqueza que eu recebi não é para ser generosa, é para acumular. A cosmovisão, a forma como esse homem enxergava a bênção de Deus, a riqueza para a sua vida, tinha a ver consigo mesmo e não com os outros. A riqueza nos cega. Então ele diz o seguinte: eu vou derrubar esses celeiros e eu vou construir outros. Olha só que interessante. Ele vai gastar dinheiro para derrubar os celeiros, mas não importa, porque eu vou continuar tendo mais, e eu vou construir outros, vou gastar mais recursos para isso, mas não tem problema, porque eu ainda vou ter mais, e eu vou guardar toda essa colheita nesses celeiros, todos os meus bens. Mas o dinheiro nos cega não só para como nós compreendemos o valor da riqueza, achando que ele nos serve para acumular, mas ele também nos cega porque a gente não leva, portanto, em consideração a necessidade dos outros, e isso fica claro para a gente no versículo 19a, dá uma olhadinha. Ele disse o seguinte: e direi a mim mesmo, depois que eu construir novos celeiros, e eu estiver com tudo guardado para mim, eu vou dizer para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Ou seja, em nenhum momento esse homem considerou que a riqueza que ele recebeu, para além daquilo que ele precisava, deveria ser uma razão para a generosidade, uma razão para compartilhar com aqueles que estavam necessitados, porque nem todos eram ricos como ele era. A riqueza nos cega, irmãos, porque a gente acha que ela nos serve, ela é para nós, ela é para atender a nossa satisfação, o nosso contentamento, e ela não leva em consideração a necessidade dos outros. Isso tem nome, sabe qual é? Egoísmo. É pensar só em você. Você é a última bolacha do pacote de Deus, não é mesmo? Você é a ovelhinha querida de Deus, que Ele está comprometido em cuidar e te dar os tesouros da terra, e os outros que lutem. Não, meu irmão, essa não é a realidade do reino de Deus. Quando a gente olha para esses dois versículos, capítulo 12, versículos 18 e 19, no grego, no original, existem 12 expressões gregas que são utilizadas no pronome pessoal eu, meu e minha. Por 12 vezes esse homem fala para que eu, para que o meu, para que a minha riqueza. Em apenas 2 versículos, por 12 vezes, esse homem faz um cântico o seu próprio egoísmo, olhando para o seu próprio coração. A gente tem o dinheiro guardado no investimento e a gente não ajuda as pessoas, não é porque a gente é prudente, é porque a gente é egoísta. É porque a gente acha que a nossa riqueza, ela deve nos servir. E direi a mim mesmo, a mim, você tem grande quantidade de bens armazenados. É tudo sobre mim, é tudo sobre eu, é tudo sobre você. Não é sobre os valores do reino de Deus que nos ensinam a sermos generosos e compartilharmos as coisas. Esse homem recebeu mais e ele deveria ter levado em conta que Deus foi generoso em dar mais do que ele precisava, porque ao exemplo do que Deus fez em dar, ele também deveria dar para os outros. Mas não, meus irmãos. Por fim, esse homem, ele coloca a sua segurança e o seu desfrute no dinheiro. E por isso o dinheiro nos cega. Olha a parte final do versículo 19. Descanse. Qual é a razão do seu descanso? Tudo aquilo que na parte A do versículo 19 ele está dizendo.
Eu tenho toda essa riqueza para comer, para beber. Eu estou tranquilo, descanse. Mas a Bíblia nos convida a descansar em um outro Deus, em um outro Senhor, e não no dinheiro, e não nas coisas que nós temos. E ele diz, olha, coma e beba e alegre-se, desfrute. Essa é a realidade do nosso tempo hedonista, que acredita que nas coisas criadas, eu e você vamos encontrar segurança, descanso, satisfação e contentamento. Mas não, meu irmão. Esse homem, quando decide descansar no seu dinheiro, ele revela, na verdade, não a sua prudência, não a resolução de vida. Ele revela a idolatria do seu coração. Ele descansa mais no seu dinheiro do que em Deus, que deu a ele mais do que ele precisava. Ele descansa mais na certeza dos celeiros cheios do que em Deus, que vai prover para ele tudo aquilo que ele precisa, como já fez. O nome disso é idolatria. É colocar Mamon no trono do nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Esse homem acredita que a sua riqueza é aquilo que vai o salvar quando ele precisar, é o seu Redentor. Dá uma olhadinha nos versículos 20 e 21. Contudo, Deus lhe disse: insensato, tolo, você está cego pela sua cobiça, pela sua ganância, você está sacrificando a outro Deus. Esta mesma noite, hoje mesmo, a sua vida será exigida. Você vai morrer e não terá a oportunidade de desfrutar do descanso, da satisfação que você esperava ter nas coisas criadas. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com aqueles que guardam para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, meu irmão? Que somente Ele pode nos redimir da idolatria do dinheiro nos nossos corações. Somente Ele pode nos livrar quando o câncer bater na nossa porta, quando os nossos rins falharem, quando a morte bater na nossa porta e exigir a nossa vida. Nenhum dinheiro que você tem será o teu redentor. Por mais que Ele nos ajude a lidar com mais facilidade às vezes, a realidade das coisas à luz do reino de Deus é que somente o Senhor pode te livrar do caos que a vida ordinária traz para a nossa realidade todos os dias. Mas a gente se segura nisso, como uma boia, enquanto tem gente na fila do postinho, esperando para receber remédio que vai tratar a sua doença. A gente se prende na nossa riqueza, acreditando que tem tudo aquilo que precisa para sermos salvos das coisas. O melhor convênio, o melhor acesso a médicos, porque o dinheiro é o nosso redentor. Insensato, tolo, quem vai te salvar não é o seu dinheiro quando a sua vida for cobrada. Somente eu posso redimir você de quem você é, para que nessa hora, quando as coisas falharem, você então possa desfrutar do verdadeiro descanso, da verdadeira segurança, que não está nas coisas. E aonde está Jefferson? Jesus está comprometido, irmãos, quando faz essa advertência a esse homem. Jesus está comprometido em redimir o coração dele. E Ele está comprometido em redimir o meu e o seu coração ganancioso, nos revelando qual é a verdadeira riqueza do reino de Deus e como a gente deve se relacionar com ela. E isso está dos versículos 22 até o versículo de número 33. Nos versículos de número 22 a 23, ele vai ajustar o foco do nosso coração. Olha que interessante. Sabe o fotógrafo, Rafa, que estava aqui tirando foto? Quando ele vai tirar uma foto, ele precisa olhar e ajustar o foco. Porque às vezes a imagem está um pouco nebulosa, um pouco distorcida. Nos versículos 22 a 23, Jesus está fazendo isso. Ele está ajustando o foco do seu coração para que você seja capaz de ver que lá não é Ele que está sentado para redimi-lo, mas é Mamon,
E olha o que ele faz. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se preocupem. Olha o contraste. Aquele jovem estava preocupado com a riqueza. Aquele homem da parábola estava preocupado onde ia guardar o seu tesouro. Jesus adverte: não precisa se preocupar não. Não se preocupe e por isso você sacrifica o ídolo errado às coisas. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, com o que vestir. Sabe por quê? Existem riquezas maiores no reino de Deus. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, e mais importante do que as roupas que você tem. E sabe o que ele quer dizer por vida? É porque a vida, irmãos, não é algo que você pode ganhar. Você pode trabalhar pelo seu dinheiro, você pode trabalhar, ser rico, alcançar sucesso, mas a sua vida você não é capaz de sustentá-la com a força do seu braço. Somente Deus pode cuidar de você. Por isso a vida é mais importante. E olha, então agora ele ajustando o foco e dizendo: para de olhar para as coisas e olha para aquilo que de fato importa. E nos versículos 24 a 30, depois de ajustar o foco, ele vai nos mostrar que nós devemos confiar no cuidado de um Deus que dá a nós tudo aquilo que precisamos. Ou seja, para de confiar nas coisas, confie em mim, porque sou eu que dou para você o que você precisa. Olha que interessante, versículos de número 24 a 30, ele vai dizer: olha para os corvos. Agora que está claro para você, olha para os corvos. Eles não semeiam nem colhem, não têm armazéns como você está construindo. Eles não têm nada, nem celeiros. Contudo, é Deus que os alimenta. É Deus quem cuida dele. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Não, você não pode. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem os lírios, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus vestiu assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé, que tem um outro Deus sentado no trono do coração. Então ele vai dizer: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, aqueles idólatras, aqueles que não conheceram a Cristo, aqueles que não conhecem a verdade, eles podem perseguir essas coisas, você não. Porque você tem um outro Deus sentado no trono do teu coração. Eles podem, você não. Eles confiam em carros e cavalos, vocês confiam naquele que é Senhor da história, que criou todas as coisas. É nele que nós confiamos. Mas o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo é colocar os nossos afetos no lugar certo. E nos versículos 31 a 33, depois de ajustar nossa devoção e confiança naquele que é digno, ele vai dizer para nós o que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza consiste em buscar primeiro, essa é a prioridade. Lá no teu orçamento não deveria ser pagar as dívidas, sobrou isso, aqui que eu posso ajudar a igreja, me endividei demais esse mês, não dá para ajudar a igreja, não dá para ajudar aqueles necessitados. Não, irmãos, a sua primeira prioridade deveria ser o reino de Deus, depois as demais coisas, porque ele vai dizer isso: busquem o reino de Deus e as coisas que você precisa, que eu sei que você precisa, eu vou dar a você, e eu vou dar tudo o que você precisa, e se eu der mais, não é para você continuar acumulando, é para você ser generoso com aqueles que precisam, como eu estou sendo com você. Essa é a verdadeira riqueza. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês não somente as riquezas desse mundo,
mas as riquezas do reino de Deus. Porque aonde está o seu coração, meu irmão, aí está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, está também o seu coração. Jesus quer redimir-nos disso. E a redenção do nosso coração, irmão idólatra, não é sair daqui hoje desse culto e ofertar, quando a gente passar aqui as nossas contas bancárias, ou ofertar para o Rio Grande do Sul. Não, a redenção do seu coração não é sair hoje daqui e dar. Porque se for isso, a sua primeira atitude, ela vai durar no máximo 3 meses. Sabe gás de refrigerante? Que passa rápido. Primeiro mês você vem, esse mês a Urbana não bateu a meta mês passado, aí esse mês estoura a meta. Segundo mês de novo, no terceiro mês você já começa a perder o gás. Porque não é assim que nós redimimos o nosso coração. Não é mudando nossos gestos, é mudando os nossos afetos, é mudando a nossa devoção, é mudando o nosso amor primeiro, é deixando de amar o dinheiro e passando a amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Então a redenção do nosso coração é, antes de tudo, desejar amá-lo em primeiro lugar. É desejar se parecer com aquele que é dono de todas as coisas, que cuida de nós apesar de nós, que mesmo sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza eu e você compartilharmos da sua riqueza, fôssemos ricos. Quando nossos afetos mudarem, meus irmãos, quando nós amarmos mais a Deus do que as coisas, quando nós amarmos mais a Deus do que suas bênçãos, quando nós amarmos mais o Senhor da lavoura do que a sombra da árvore, do que os benefícios do fruto, quando amarmos as coisas certas, não amamos o seu favor, então o nosso comprometimento muda, a nossa responsabilidade muda. A generosidade, ela é uma resposta de cristãos maduros, daqueles que tiveram um encontro real com Cristo, daqueles que descobriram que a verdadeira riqueza não é o dinheiro, não são as coisas. E o que é, Jefferson? A verdadeira riqueza é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, que não nos deu só as riquezas desse mundo para desfrutar, mas deu da sua própria carne, do seu próprio sangue, para que eu e você tivéssemos a verdadeira satisfação e segurança da vida. Aonde Ele estiver, nós estaremos também. Se você quer se arrepender do seu coração ganancioso e encontrar a verdadeira riqueza que se chama Jesus Cristo, e a Ele devotar todo o seu amor, redimindo a sua ganância, a sua cobiça, as suas inversões de prioridades e a sua mesquinhez, eu te convido a orar nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra autoritativa, guia para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado porque à luz da tua palavra, eu e os meus irmãos podemos sondar os cômodos escuros do nosso coração, que às vezes a gente não abre, a varrer o pó do nosso coração e tirar a sujeira por meio do teu evangelho, da palavra revelada que nos mostra a verdade de quem nós somos. Gananciosos, idólatras, coloca o nosso coração no lugar certo essa manhã, Senhor. Ajusta os nossos afetos, e que ao invés de amarmos o dinheiro, ao invés de acreditarmos que eles nos darão satisfação e contentamento, a gente descanse naquele que já fez tudo aquilo que a gente precisava, nos deu tudo aquilo que precisávamos, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.